No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é o tripé macroeconômico aí, adotado, e criado aí em 1999 pelo Fernando Henrique Cardoso. Bem, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora pro vídeo. Bem, quando a gente fala então do tripé macroeconômico, a gente está falando aí de basicamente três áreas, ou três campos, que seria justamente a área monetária, a área cambial e a área fiscal. Show? Bem, a área monetária, digamos a política monetária, se refere justamente a essa ideia de você estabelecer metas de inflação. Então, qual o principal objetivo dessa área, desse campo? É justamente tentar, então, controlar a inflação para que ela não atinja um patamar muito elevado ou também um patamar muito baixo, pois também a inflação muito baixa também pode afetar a economia aí de diversos modos. Bem, a segunda área, falando rapidamente, isso aqui vai ser só uma introdução, é justamente a área cambial, então justamente essa relação aí entre o real e o dólar e como vai se dar, a valorização ou a desvalorização do câmbio, então se o dólar vai aumentar ou subir, quer dizer, se o dólar vai aumentar ou descer, basicamente. E a terceira área, que seria justamente a área fiscal, que está mais atrelada aí a quanto que o governo gasta, Então, o fiscal seria justamente essa ideia, de tentar controlar os gastos do governo para que o governo tenha superávites, ao longo do tempo. Bem, feito esse breve resumo, vamos então entender a origem exata de como foi criado. Bem, como eu falei para vocês, essa ideia, de tentativa de consolidação de um tripé macroeconômico para o Brasil surgiu no governo do Fernando Henrique em 1999. E lembrando, que 5 anos antes a gente teve aí o Plano Real, em 1994, justamente para tentar aí controlar a inflação que antes estava basicamente em um nível muito elevado e a gente vivia basicamente num cenário de hiperinflação nas décadas aí de 80, 90, E aí, claro, com o Plano Real isso ajudou a estabilizar, mas a gente precisava de uma maneira, a gente precisava encontrar uma maneira de garantir com que os investidores internacionais pudessem ter a confiança de que o Brasil seria, então, um lugar para poder investir, o dinheiro deles e um lugar seguro, E por conta disso foi criado, então, o tripé macroeconômico por Fernando Henrique, que basicamente defendia, então, esses três pilares, que uma economia pujante deveria ter. Então, agora sim, a política monetária, que eu já tenho um vídeo falando sobre alguns instrumentos de política monetária, vou até deixar aqui em cima, seria justamente essa política que vai tentar controlar a oferta de moeda na economia, beleza? E justamente por conta disso, um dos instrumentos mais utilizados para tentar controlar essa oferta é justamente a taxa Selic. Então, por meio dessa lei, por meio desse tripé, o presidente, e basicamente o país, tem que tentar então controlar a taxa de juros para tentar equilibrar e controlar a inflação, para que ela fique dentro de uma faixa. Então, por exemplo, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a meta de inflação está em torno de 1,5% e 4,5%, beleza? Então, eles consideram aí como padrão de referência 3%, mas existe aí uma variação que eles consideram para cima e para baixo com relação justamente a essa inflação, digamos, média, Então, eles consideram 1,5 ponto percentual para cima, ou seja, 4,5%, e 1,5 ponto percentual para baixo, que seria 1,5%, beleza? Baseado nisso, então, o governo ele pode adotar algumas medidas. Então, por exemplo, com a taxa Selic, se ele aumenta a taxa Selic, como eu já expliquei em um outro vídeo também, então vou passar brevemente aqui, se o governo aumenta a taxa Selic, ele basicamente está deixando o crédito mais caro. Então, fica mais caro para os consumidores irem lá e consumir produtos e, enfim, pegarem empréstimos, financiarem carros, imóveis e, enfim, fazerem basicamente tudo. Então, o consumo, por conta disso, acaba sendo retraído, ou seja, o consumo diminui das famílias e isso faz com que a economia cresça menos. Então, a gente entra aí num período de desaceleração econômica. Já quando o oposto acontece, que é justamente quando a Selic baixa, quando a Selic basicamente baixa, o que acontece
é que as famílias querem consumir mais, justamente porque o dinheiro ficou mais barato. Então, o crédito ficou mais barato e assim os bancos, enfim, empresas conseguem emprestar mais dinheiro para as pessoas, o que estimula o consumo, o que consequentemente estimula aí o crescimento econômico. Então, essa é basicamente a lógica por trás dessa primeira área, né, desse primeiro pilar da política monetária, que seria aí, esse primeiro pilar aí do tripé macroeconômico, que seria aí a política monetária. Já o segundo pilar que eu falei, do cambial, ele está mais atrelado a, como eu falei, a questão do câmbio. Então, por exemplo, se o Brasil, vamos supor que aconteceu algum fenômeno internacional que fez aí com que o dólar se valorizasse, beleza? Então, o que acontece? Se o dólar, então, passa de, vamos supor, R$5 para R$6. Então, o dólar valorizou ante o real, ou seja, a nossa moeda perdeu o valor. Isso faz com que, por exemplo, aumente as exportações, justamente porque, como eu já expliquei, como eu já falei em outro vídeo, tudo é cotado em dólar, então pensa assim, para o cara, vamos supor, da agropecuária, que ele quer exportar para outros países, fica melhor para ele exportar todos esses bens, né, internacionalmente, ou seja, ele vai, em vez de ele ganhar, vamos supor, o valor aqui em reais, ele vai ganhar o valor em dólares, que no caso é aumentado, né, então ele vai ganhar, vamos supor, em vez de R$100 mil, ele vai ganhar R$600 mil, pensando numa cotação de dólar a R$6, o que, claro, estimula as exportações e aumenta aí a nossa balança comercial. Então, por um lado, isso pode ter na economia, claro, considerando apenas esse aspecto, um impacto positivo na economia. No entanto, se o dólar, então, valoriza, fica mais caro e fica, digamos, mais difícil, né? E menos atraente para esse pessoal da agropecuária exportar. Mas, por outro lado, se o real valoriza, né, que é esse cenário, ante o dólar, também os produtos aqui no Brasil ficam mais baratos, justamente porque vários produtos que a gente importa são cotados em dólar e aí é a mesma lógica. Então, se antes você tinha uma cotação de R$5 o dólar e você pagava, vamos supor, R$500 mil em um produto, agora se a cotação vai para R$3, você vai pagar 300 mil naquele produto. Então, acaba que os produtos ficam mais baratos e isso acaba sendo bom aí para as famílias, para a população, para os consumidores em geral, justamente porque eles vão ter que pagar menos por aquele produto, beleza? Então, essas são algumas implicações do dólar e como isso impacta na economia. E aí vem um ponto importante, né? Que um dos pilares, né, que basicamente é estabelecido por conta desse tripé, é que o câmbio ele deve ser flutuante. E no Brasil a gente tem um modelo muito específico chamado de flutuação suja. Como é que funcionaria esse modelo, explicando brevemente? Basicamente, o câmbio flutuante significa que a quantidade de dólares que entra no país e a saída e entrada de dólares vai influenciar justamente na cotação do dólar. Então, por exemplo, se entra X dólares, o preço do dólar, né, ele vai aumentar, e se sai tantos dólares, o preço tende a cair, ou enfim, reduzir. Então, essas relações são muito basicamente guiadas pela lei da oferta e da demanda. Então, não existe um Estado que está controlando e está impondo uma taxa de câmbio específica. Aqui, no câmbio flutuante, basicamente, a lei de oferta e demanda vai atuar livremente e não teria essa interferência aí do Estado. Só que, como no Brasil a gente tem esse modelo de flutuação suja, o que seria isso, né? Então, seria um câmbio flutuante justamente porque essa lei, como eu já expliquei, impera, mas seria suja no sentido de que o Banco Central ele pode interferir em alguma medida para tentar estabilizar aí o controle, né, e o câmbio, né, do nosso país. Então, se ele vê que o câmbio está muito elevado, ele então vai tentar vender aí reservas internacionais para justamente manter esse câmbio em um patamar não tão alto, mas não a ponto de manter o câmbio fixo. Então, por isso que no Brasil a gente não tem esse câmbio fixo, e sim uma flutuação suja, justamente porque é como se fosse uma mistura um pouco, né, de flutuação de um câmbio flutuante com uma leve interferência do BC. E por fim, mas não menos importante, e que é algo que está sendo amplamente debatido no Brasil, que é justamente o tripé ou pilar fiscal, ok? Então, muito atrelado aí à questão dos gastos e arrecadação que o governo basicamente realiza, né, no país. E uma das metas, né, um dos objetivos com esse pilar é justamente aí a responsabilidade fiscal e, mais do que isso,
o superávit primário, o tão famoso e ao mesmo tempo criticado por muitos especialistas, superávit primário. E por que isso? Bem, no momento que eu gravo esse vídeo está tendo uma ampla discussão sobre essa questão do fiscal que no Brasil está basicamente deteriorado, justamente porque o governo está gastando muito e está arrecadando pouco. Então essa situação que a gente está tendo, então o Brasil no momento está em déficit fiscal, em um déficit grande, e estão tentando agora realizar manobras como, por exemplo, de contabilidade criativa, de você tentar, digamos, ocultar gastos, né, dessa lista, né, de gastos estatais. Só que a gente tem que lembrar que existe algo que a gente chama de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou a LDO, que basicamente é uma lei aí que vai dizer que o Estado não deve gastar mais do que arrecada e que basicamente o país deve divulgar esses dados de forma transparente para as pessoas. Então, é basicamente aí um conjunto de regras para fazer com que o país não entre aí em um grande rombo fiscal. E isso independente de lado político. Então essa lei aí, ela serve para qualquer lado. Então é uma lei que perdura até hoje, ok? E basicamente, para governo de direita e esquerda, essa lei se aplica. Então todo Estado, a princípio, deveria então entregar essas metas, ok? E com base nisso, então, por que há essa criação, né? Por que existe essa LDO? Por que existe essa ideia de você entregar um superávit para o país? Justamente para garantir aí a confiança dos investidores internacionais, primeiro ponto. Então, quando você tem um país equilibrado fiscalmente, os investidores olham para o país e falam, pô, o Brasil é um país que está equilibrado com as suas contas, não tem risco do Brasil quebrar, então eu vou lá e vou investir meu dinheiro, vou comprar títulos públicos, vou comprar Tesouro Selic, vou investir em ações, enfim. Digamos, o investidor estrangeiro vai olhar e vai falar, não, vou investir no Brasil. Então, isso aumenta a nossa arrecadação de, digamos, capitais, o que pode influenciar aí no crescimento econômico. E outro ponto também importante é justamente o que eu falei, de o Brasil não entrar em uma crise fiscal. Então, se o Brasil entra nessa crise fiscal, pode ocorrer o que a gente chama aí de dominância fiscal. E o que seria isso, né? Seria justamente quando o fiscal ele está tão elevado, ou seja, os déficits, eles estão tão elevados no país, que isso faz com que a política monetária que a gente citou anteriormente seja ineficaz. Então, se o Brasil está com uma dívida muito grande e ele não consegue honrar os seus devedores, isso faz com que o aumento da taxa Selic leve não a uma redução da inflação, mas sim a um aumento da inflação. Então, isso sim pode acontecer, esse efeito oposto, mas claro, em períodos de crise extrema, enfim, em períodos no qual o governo não tem mais controle sobre suas contas. E por fim, eu acabei muito falando de superávit primário, mas eu não expliquei o que é superávit primário. Então, só para deixar bem claro, superávit é quando você tem, basicamente, menos gastos do que arrecadações, então você arrecada mais do que você gasta, então você tem aí, digamos, uma espécie de lucro, ok? Então, essa diferença. E o primário se refere justamente ao fato de que esse valor, esse superávit, considerando basicamente não pagamento das dívidas, dos juros, né, das dívidas que o governo tem. Então, você tem basicamente dois tipos de superávit. Você tem o superávit primário, que seria considerando antes o pagamento dos juros da dívida, e você tem o superávit nominal, que é quando você considera os juros da dívida nesse cálculo. E aí, isso pode influenciar e tal, né? Mas o foco aqui, muitas das vezes, né, até mesmo no cenário aí macroeconômico brasileiro, é justamente analisar o superávit primário, ok? Então, se o primário está bom, acaba que, consequentemente, o nominal também acaba tendo aí uma relevância, então isso pode impactar, beleza? Bem, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e, no geral, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem mais temas como economia, ou geopolítica, ou qualquer outro tema, é só deixar aqui nos comentários e, basicamente, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e até a próxima!